Final Destination, mais conhecido como Premonição no Brasil, é um slasher dos anos 2000? Caso você não tenha ouvido esse questionamento em algum lugar, possivelmente algum dia você irá ouvir ou ler alguma coisa a respeito. Caso você estude, se interesse e procure analisar contextos históricos do horror, de acordo com as suas décadas e influências. Mas, bem, vamos lá. Vou deixar algumas impressões que eu tenho e algumas ideias, algumas visões que eu tenho acerca desse assunto. Antes de definir se Final Destination é um slasher, é importante, eu creio, lembrar que o slasher foi um gênero, né, muito utilizado, bastante difundido, em virtude da capacidade de arrecadação, né, que ele demonstrou ter lá no final da década de 70 e no princípio dos anos 80. Algo que eu já falei bastante em outros tópicos. Não vale a pena voltar. Mas é importante lembrar esse detalhe, porque a artimanha, né, a tentativa de fazer um investimento baixo e arrecadar muito, sempre foi uma estratégia, digamos, do cinema de horror e dos slashers de uma maneira em geral. A slasher wave, ela naturalmente saturou depois dos 3, 4 anos iniciais da década de 80. Era muito filme com a mesma fórmula e filmes cada vez mais bagaceiros, né? Nós temos os grandes slashers, os bons slashers, mas a maior parte é um bando de bagaço. E a constante produção, né, a safra ser muito grande, naturalmente acaba saturando o seu público. Então, da mesma forma que a slasher teve o seu boom, ela também desapareceu logo em seguida. Nos anos 90, ela foi revisitada, né? Eu creio que nós podemos afirmar que foi uma tentativa de revisita da slasher wave, das características que constroem um slasher, mas de uma forma um pouco mais, entre aspas, modernizada, né? Dentro da estética do mercado, né, e das tendências dos anos 90. Né? Eram filmes mais pops, digamos assim, e mais contextualizados com a sua época. Inclusive, um dos diretores a fazer esse resgate, tentar fazer esse resgate, foi justamente um dos diretores que também participou ativamente dos slashers lá na década de 80, né? Que foi o Wes Craven. O Wes Craven, lembrando, né, foi o diretor de A Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo, o primeiro filme, né? E ele tenta fazer um revival, né, com, claro, né, apoio da indústria de alguns estúdios, escrevendo assim e lançando o filme Scream, né, Pânico. Pânico é um filme, na minha análise, bastante superestimado, né, porque se nós compararmos a qualidade de Pânico com dos melhores slashers dos anos 80, naturalmente nós veremos aí um abismo de distância. Né? É um filme infinitamente inferior aos melhores slashers. E se nós pararmos para pensar que Pânico, dentre os slashers da nova safra, da safra noventista, seja talvez o melhor filme, né? Se a gente pensar em Lenda Urbana, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? São filmes muito fracos, são filmes realmente muito fracos. É um entretenimento básico ali, mas completamente esquecíveis. Eu creio que a estética dos anos 90 e também dos anos 2000 não contribui muito, né? O perfil dessa época, a direção cinematográfica dessa época, na minha percepção, na maneira como eu analiso a questão,
eu creio que falta bastante conteúdo mesmo, né? Não que os slashers tenham grande conteúdo, mas não existe nenhum tipo de inovação, né? As trilhas sonoras passaram a ser tratadas também com um certo descaso, né? Elas são muito simples, né? Não há grandes compositores escrevendo uma trilha sonora de fundo, realmente ambientando musicalmente os filmes. Nós vemos aí uma queda de qualidade mesmo, né? Acontecendo nessa nova safra. Falta realmente conteúdo, falta algo, né, em essência que realmente faça com que esses filmes sejam filmes diferenciais, né? Então, na mesma medida em que foi feita a tentativa de um revival dos slashers, eles saturaram, nos anos 90, mais rápido do que os próprios filmes da década de 80. Né? Os noventistas sumiram mais rápido ainda. E o cinema definitivamente parou de insistir, né, em ressuscitar esse cachorro morto, né, com poucas perspectivas de sucesso, visto a grande mediocridade, né, que perpassava, né, fazia parte dos direcionamentos dos horrores dos slashers nos anos 90, naquela época em Hollywood. Então, isso foi colocado um pouco de lado, né? Nós vemos bastante filmes aí, né, nos anos 90 com esse perfil, mas não são tantos assim como foram nos anos 80. Ok, nos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, o Final Destination, na verdade, é um filme exatamente de 2000, né, o último filme do milênio, que eu acredito que, em termos de visibilidade, dialoga em algum sentido com os slashers. O que nós vemos aqui, a tentativa que eu creio que seja feita, é de fazer um filme com uma proposta diferente, mas que no fundo ainda comunga de muitas características, né, e de alguns clichês, de algumas estruturas que eram estruturas antigas. Tenta-se inserir um elemento novo para talvez amplificar um pouco o interesse do público, né, para tirar aquela sensação de mais do mesmo, né, estou vindo para o cinema para ver mais um filme de assassino. É feita uma tentativa de inserir um elemento novo para, quem sabe, atrair o interesse do público, mas sem deixar de comungar de algumas características básicas que delimitam o que seria um slasher movie. Então, respondendo à pergunta, Final Destination é um slasher dos anos 2000? Se nós levarmos ao pé da letra, literalmente, e sermos rigorosos com aquilo que caracteriza um slasher, talvez não. Mas, se nós começarmos a pensar como o filme se estrutura e onde ele se apoia, que é uma cadeia de eventos onde um assassino atua, né, ou algo atua, nós vemos direitinho, né, um filme se desenhar dentro da lógica e da perspectiva do serial killer, né, do assassinato em série, do mistério, né, ou quando não há o mistério, de uma resolução que faça frente a essa força, a esse antagonista que caça os personagens principais. A questão é que esse ser é sobrenatural, né? Então, o que nós vemos acontecer é uma força supostamente natural atuando como um assassino sobrenatural, né? Mas um sobrenatural diferente daqueles sobrenaturais que nós vislumbrávamos, que nós vimos lá nos anos 80, né? O Jason Voorhees, por exemplo, acaba se tornando um assassino sobrenatural. O Fred Krueger é um assassino sobrenatural. Mas aqui, a morte, que na verdade é o grande antagonista do filme, né? Nós podemos, primeiro, fazer um movimento de tomá-la. Na verdade, esse é o movimento que o filme faz, né? Tomar a morte como um processo natural,
né? A morte aqui não é o ceifador, né? Não tem ninguém vestido com aquela roupinha preta com capuz e uma foice, né, gigantesca nas mãos. É basicamente uma força da natureza. Primeiro se faz esse distanciamento, né, da figura antropomórfica, mas depois, no âmbito da configuração, da lógica de funcionamento dos assassinatos, né, das perseguições, o filme volta de novo a aproximar o assassino, o grande antagonista, do modus operandi de um serial killer. Né? Quando nós vemos a morte atuando, a morte atrás das vítimas, né, tentando corrigir a configuração, né, o plano que ela tinha para eles, é quase impossível de não sentir que essa morte é algo consciente, né, é algo que planeja, e até um pouco caricatural, né, porque o filme primeiro tenta nos afastar dessa percepção de que tem um assassino atuando, mas e sim uma força. Mas quando nós paramos para sentir a morte de fato e a maneira como ela atua, o jeito que ela atua no ambiente, né, modifica o ambiente para matar uma pessoa e depois até retira os seus traços, né, apaga as pistas, como por exemplo, né, na morte do rapaz lá que escorrega no banheiro e morre enforcado, né. A morte, por exemplo, naquela cena, ela interage, né, atua fazendo com que o chão fique molhado. Depois que ela cumpre o seu papel e o rapaz é morto, a água volta de novo, né, para o cano que ela saiu. É como se a morte limpasse os vestígios, né, limpasse as pistas que levariam para uma dedução de um possível assassinato ou uma cadeia de eventos. Então, esse tipo de coisa faz com que nós sintamos a morte novamente numa perspectiva antropomórfica. Só que, diferente dos filmes antigos, nós não vemos um corpo, né? Nós não vemos uma estrutura humanoide ou algo nesse sentido, mas uma consciência ainda existe ali, né? Uma consciência que é lógica, né? Dedutiva, né? É até engraçado, porque parece que a morte é uma força da natureza com uma agenda, né, um livrinho ali do lado, em que ela todo dia acorda e olha lá e lê, né? Ah, hoje é dia de matar quem, né? Vamos fazê-lo então. E basicamente é isso, a sensação volta a ser essa, né? Inevitavelmente volta a ser essa. E mesmo que a morte não seja representada na figura de um corpo, na figura de um assassino, nós sentimos como se ela fosse uma entidade com intencionalidade. Então, o antropomorfismo volta a aparecer, né? Basicamente, um dos roteiristas do filme, né, que foi o Jeffrey Reddick, a inspiração que ele retirou para o filme foi de um episódio do Arquivo X, né, The X-Files. E se a gente parar para pensar, de fato, né, uma ideia como essa casa bastante com o universo dessa série. Uma série excelente, por sinal. Para os mais novos que não conhecem The X-Files, Arquivo X, assistam a série que vocês certamente verão uma grande qualidade de cinema sendo aplicado aí, né, a uma série, né, a uma TV no caso, né, boas produções feitas para TV. Mas enfim, a inspiração dele é The X-Files, quando ele escreve sobre esse conceito de morte, né, da morte como alguém atuante. O conceito não é original, mas ele é claramente uma influência, mas ele parte, o raciocínio dele, daí, né, a morte como um ser atuante. E o resto, né, ele usa do modus operandi, da estrutura, inclusive narrativa, né, da condução de um filme, da forma serial, como acontecia lá nos slashers dos anos 80. Então sim, nós podemos identificar como uma espécie de slasher com elementos sobrenaturais de uma força a princípio não antropomórfica, mas que age e pensa, entre aspas, de forma antropomórfica, aí, nesse filme, né? Eu não quero ser, mas eu acabo sendo. Nós temos essa ambiguidade acontecendo em Final Destination.
E para ser honesto, a ideia é boa, ela não é ruim, né? Ah, Corvo, não quer dizer que você gosta de Final Destination? Não. Ah, e não é que também que eu odeio Final Destination, acho que é um filme para jogar no lixo ou algo assim. Normalmente eu não tenho muito preconceito com o gênero não. Eu assisto os filmes, vejo alguns dos seus aspectos e a partir daí eu elaboro, né, uma ideia, né, um julgamento baseado em algumas coisas a respeito do que eu assisti. Eu não uso muito armaduras com os filmes, sejam eles muito bons, né, ou completas bagaceiras, eu tento assisti-los com a mente aberta. Né? Eu vi esse filme quando ele saiu, eu vivi o hype dele, né? Eu era jovem, mas consegui senti-lo, né? Ele foi um filme que teve um certo impacto, inclusive de bilheteria, né? Ele arrecadou muito, mas muito mesmo, né? Em relação ao que ele gastou, o que fez com que ele se tornasse uma franquia. E como todas as franquias, mais irrelevante ainda, né, a partir do segundo, terceiro, quarto filme e assim por diante. Mas ele teve um impacto na época, né, as pessoas ficaram interessadas por ele. Mas para Final Destination faltava algo, e que vai justamente em direção à questão do conteúdo que eu mencionava. É o som, que não é muito bem ambientado, é o jeito de filmar, que não atrai muito a atenção. Os elencos dos slashers, ou de filmes com essa vertente, sempre tiveram elencos muito fracos, né? Atores muito iniciantes tentando um lugar ao sol, alguns se sobressaindo, conseguindo papéis mais posteriormente, né? A maioria caindo no ostracismo, né? Sumindo depois, algo que volta a acontecer aqui, né? Outra característica dos slashers que nós vemos acontecer aqui. Mas Final Destination tem um elenco muito fraco, se a gente parar para pensar, inclusive em muitos dos slasher dos anos 80. Ok, os slasher dos anos 80 tinham elencos, em sua grande maioria, 95% horrorosos. Mas em Final Destination são adolescentes, né? Jovens atores dentro do espírito dos anos 90, que não é um espírito lá muito frutífero, né? Quando nós pensamos nas artes, o horror aqui, durante essa década, eu creio que ele teve mais apelo durante os anos 80 e no início dos anos 2000, final da década de 90 início dos anos 2000, eu creio que esse percurso do horror nos anos 90, os filmes que mais se sobressaíram foram aqueles que trabalharam justamente com uma vertente psicológica, né? Horrores inteligentes realmente, às vezes misturando um noir, né, uma trama psicológica, né, um quebra-cabeças, né, um grande mistério. Houveram grandes filmes, mas a maior parte eram realmente muito difundidos e diluídos na cultura pop, no que os jovens viam, assistiam na época. E como nós vimos algumas coisas surgirem nos anos 90, tanto em cinema como em música, nós vimos elas serem diluídas e sumirem completamente. Ninguém lembra de muitas coisas dessa época, né? Elas não ficam muito marcadas na cultura pop, digamos assim, né? Inclusive nos revivals que nós acompanhamos, vemos acontecer, inclusive recentemente, né? Quando alguns diretores vão buscar no passado novas não, né? Antigas influências, nós temos visto eles irem mais aos anos 80 do que aos anos 90, né? A série, por exemplo, Stranger Things, vai nos anos 80, né? Tudo que ela suga esteticamente, sonoramente, o que ela incorpora, né, no seu escopo, né, são elementos dos anos 80 e não dos anos 90. Não é uma década que realmente inspira muita coisa. E o início dos anos 2000, né, a virada de 2000 para 2001, marca também um momento do cinema, da cultura, onde a nova década, né, o novo milênio, precisa se definir, precisa ter uma direção, decidir para onde quer ir. Né?
Então, digamos que também é um momento do cinema, uma época muito exploratória, de muita incerteza, de um não saber sobre o que se quer, o que fazer, qual será o futuro, qual será a direção. Haviam também muitas tecnologias, né, muitas novas possibilidades de interação embrionárias, nascendo naquele momento, né, mas ainda não muito determinadas. A internet não era algo que nós conhecemos hoje, né, era algo também embrionário, né, as redes sociais, né, muita coisa viria a seguir. Era um momento, digamos, de abertura para algo, para a necessidade de coisas novas, né, onde as pessoas eram impulsionadas também a criar coisas novas em virtude daquilo que aparecia enquanto tecnologia, né? Mas ao mesmo tempo era um tatear no escuro, né? É uma tentativa de descoberta. E digamos que Final Destination é uma tentativa de experimentar, de descobrir uma possível, né, vertente, um novo caminho que não fosse apenas uma releitura do que foi feito anteriormente, algo que os slashers noventistas fizeram, né? Mas ao mesmo tempo ele não conseguiu muito se afastar, né, das características básicas principais que caracterizam os slashers dos anos 80. Né? E a safra mesmo de atores não foi grande coisa e não agregou, assim, digamos, muita coisa ao Final Destination. Vamos falar um pouco desse elenco, inclusive do roteiro. Uma coisa que eu acho que é interessante em Final Destination é justamente o roteiro, mas em virtude da forma que ele começa. A direção, como eu já falei aqui, né, algumas características que eu mencionei se referem, né, tem a ver com direção, né, algo que eu acho muito fraco nesse filme. Então, em relação ao James Wong, que é o diretor do Final Destination, eu não acho, de fato eu não acho o trabalho dele grande coisa não. Eu acho que o que dá a Final Destination um flavor, né, uma sensação agradável é o texto. O problema do filme é que o texto não fica nas mãos de uma pessoa só, ou nas ideias de uma pessoa só. E eu acho que é isso que acaba estragando um pouco esse filme. É uma coisa muito típica da New Line Cinema, né? Que é um estúdio bastante famoso, que arrecada muito com os filmes que faz, né? Desde lá dos anos 80, né? Tem na sua como propriedade, inclusive o A Nightmare on Elm Street, né? Foi feito lá. Mas é uma característica da New Line interferir muito no processo de produção dos filmes, né? Às vezes um roteirista tem uma ideia, uma visão para o filme que já é um pouco, digamos, estuprada pelo diretor que é escolhido, que é um cara que não necessariamente se adequa ou compartilha da estética que o roteirista visualizou para o texto, para a história, e ainda vem a New Line com os interesses comerciais dela. Muda o texto, né, altera direções, né, tem muita variável espúria aí, né, muita interferência acontecendo, e isso é típico da New Line Cinema. E o que nós vemos é que o texto do Jeffrey Reddick acaba virando o texto do Jeffrey, do próprio James Wong, né, do diretor que começa também a influenciar esse texto, e de um cara chamado também Glenn Morgan. Então o texto, que era uma história, começa a ser contada por três pessoas, né, tem a influência de três pessoas. Então quando o Final Destination começa, o filme começa bem, com um pacing legal, a história é bem contada no princípio, ela tem uma condução interessante que te faz ficar antenado, né? Mas não sei vocês, eu, quando assisto Final Destination, a partir da metade do filme, da metade para o final, eu tenho a sensação de que o texto perde aquele equilíbrio, ele passa a inserir elementos demais, né? O pacing, né? O andamento dele fica um pouco estranho, às vezes ele avança demais, agarra, ele começa a ter uma certa crise de identidade, né, sobre o que ele quer para si, como é que essa história vai terminar. Há um elemento de indecisão. E eu creio que isso é uma amostra, né, do diálogo mesmo, da dinâmica entre três pessoas que escrevem um texto, né, e que palpitam sobre uma mesma história. Né. Há algo estranho ali, né, pouco sinérgico, digamos assim. Né. Essa é a minha percepção. Da metade do filme
em diante, né, quando as mortes começam realmente a acontecer, depois do acidente não, né, assassinato do ônibus lá, que pega uma das alunas sobreviventes do avião que explodiu, quando a menina morre, dali pra frente, o filme parece se perder mesmo, né, no andamento, na qualidade de escrita, inclusive de roteiro, que ele vinha demonstrando até então. E eu acredito que seja muito em virtude disso, né? Muitas pessoas ah, ah, mediando, né, conduzindo um texto só, né, o que é lamentável. Não, poderia ter sido um filme realmente muito melhor do que ele foi se ele fosse um pouco mais focado, né, se ele tivesse trabalhado de uma forma mais focada, mais atenta, né, minuciosa com o conceito que ele inseriu. E o texto é impressionante também como ele é empobrecido. No início do filme, né, na primeira parte do filme, no primeiro setor do filme, o texto ele é bastante factível. As pessoas conversam normalmente, né, os diálogos são bem construídos, né, a gente não sente que é algo forçado. Os jovens são jovens que conversam normalmente, não são aqueles idiotas retardados, né, estereotipados que os filmes antigos colocam, até mesmo os filmes da década de 90, né, dos anos 2000, colocam os adolescentes como completos retardados, né. É um estereótipo social, pessoal. Embora os adolescentes não sejam muito brilhantes, né, eles também não são retardados mentais. E é uma coisa que muitos filmes colocam, né, os adolescentes, né, os jovens nesse papel. A primeira parte do filme é séria, né, ela não flerta com esse tipo de besteira, né, com esse tipo de clichê. Mas depois da metade isso se perde, né? Nós vemos coisas ridículas acontecendo. Por exemplo, a partir do comportamento de paranoia do protagonista do filme, né, do personagem principal, né, do Alex. Tem uma cena, né, que ele está dentro da casa tentando controlar o ambiente para que a morte não pegue, e em um determinado momento uma corda de pescar ela cai, né, do apoio onde ela estava, né, ela estava encostada na parede, ela cai, tomba, e o anzol pega numa maçaneta de porta e ele intervém e não deixa que a porta se abra, né? Inclusive quando ele faz isso, quando ele bate a porta que já estava abrindo, em virtude do anzol puxando, né? Uma faca que estava dentro do outro lado da porta, né, que era uma espécie de armário de ferramentas, inclusive fura a porta e quase pega a cabeça dele. Nisso ele abre a porta novamente, um pouquinho só uma greta, e pega um anzol lá de dentro, olha para o anzol e fala: tétano, sei o que você está querendo fazer. É isso que você quer me fazer, né? Me matar de tétano. Isso é uma das cenas mais ridículas, eu acho que é a cena mais ridícula do filme. É mó sem pé nem cabeça, né? Não tem absolutamente necessidade nenhuma do filme inserir um parágrafo, né, um momento tão retardado, tão imbecil como esse, né, com esse tipo de abordagem, né, fraco demais, né, sem falar que a atuação também do ator, né, o Devon Sawa, não é grande coisa não. O Devon Sawa, não sei se vocês lembram, ele foi o cara que fez o Gasparzinho, né, o Casper, lá em 1995. A carreira dele não decolou, né? Essa aí é uma das últimas vezes que nós realmente podemos lembrar do Devon Sawa no cinema. E ele é um ator muito fraco. Isso, mais um texto porco, né? Produz uma das cenas mais patéticas e lamentáveis do filme em si, né? Então isso acaba criando realmente um abismo, né? Uma diferença assim, assombrosa em relação à maneira como o texto inicial começa, a condução inicial começa e como ela está lá no final do filme, né? Abismos gigantescos mesmo, né? Coisas muito distantes, né? E os outros personagens, né? Os personagens secundários não ajudam muito, né? É necessário dizer que do elenco desse filme, poucos deles conseguiram, né, trabalhos futuros. Eu acredito que apenas realmente a Ali Larter, né, que foi a Clear no filme, teve uma carreira um pouquinho maior, né, conseguindo trabalhos inclusive em séries de TV também, mas ela chegou a fazer, né, a Claire
do Resident Evil, né, na série de filmes Resident Evil. E o outro cara que conseguiu também alguns trabalhos posteriores foi o Sean William Scott, né, mas foi justamente na série American Pie, né, aquela série de humor. E ele é um carinha que sempre faz ele mesmo, né, os personagens que ele faz são sempre aquele personagem chato, né, o annoying do grupo, babacão, né, enjoado. Os personagens dele são insuportáveis. Se o Sean é assim também na vida real, olha, deve ser difícil aguentar esse cara, ficar o dia inteiro com ele. Os personagens dele são muito chatos, muito imbecis, né? E aqui ele é mais um. A Ali Larter, ela era uma atriz muito bonita, né? Ela continua bonita, inclusive. Mas cenicamente ela nunca foi grande coisa também, né? Então mesmo o elenco de suporte não há muito o que salve nesse filme e faça com que você realmente se envolva profundamente por aqueles personagens ali, né? Não há tempo suficiente e uma condução realmente focada, sólida, que mantenha um filme numa trama, né, que vai fazer com que você se envolva realmente com os personagens que estão ali. É bastante superficial, né? Algo que podia ser muito profundo, né, levantar questões filosóficas, acaba virando realmente um slasher mesmo, né? Um filme sequencial, onde mortes vão acontecendo e a tentativa de evitá-las, que acaba levando a uma conduta paranoica, né, dos últimos sobreviventes. Embora que paranoia seja algo que faz menção, né, referencia uma antecipação de um evento, né, que não necessariamente é real ou uma ameaça real. No caso aqui mas a paranoia ela existe no sentido de que a morte, né, ela pode acontecer a qualquer momento e se nós realmente pararmos para olhar o nosso ambiente ao redor e pensarmos em cada coisa que a gente vai fazer para não se machucar, a gente pira, né? Porque quase tudo representa um risco para nós, né, para o nosso corpo, né, para a nossa integridade, praticamente tudo que nos rodeia. Então o filme cai nessa bolha mesmo de paranoia, né, de surto dos personagens, mas eles são fracos demais cenicamente para que você realmente se sinta ligado a eles, né, ou padeça, tenha empatia por eles. E o texto, que é justamente o texto da segunda metade do filme, que é um texto muito mais fraco do que o princípio, não te ajuda também a fazer esse processo. Para terminar o tópico, né, para encerrá-lo de vez, eu acho que eu ainda posso mencionar um outro aspecto, né, que é a presença do Tony Todd nesse filme. O Tony Todd é justamente aquele cara do necrotério, né, o legista do necrotério. Tony Todd, para quem sabe, quem conhece o gênero slasher, ele fez o Candyman, né, filme baseado na personagem, né, e no conto, né, do escritor inglês, também criador de Hellraiser, Clive Barker, né. Tony Todd é o antigo Candyman. E o Tony Todd, ele meio que referencia também um clichê de slasher dos anos 80 que foi meio que inserido ali pelo Friday the 13th, né? pelas franquias Sexta-feira 13, que é a presença daquele cara estranho, excêntrico, né? Que fala algumas coisas meio místicas, né? Meio que um profeta do apocalipse, né? Que tem um jogo de linguagem meio mítica mesmo, né? Um pouco fora da caixinha. É o profeta do apocalipse. O Tony Todd, no texto dele, né, na pequena participação que ele faz nesse filme, ele meio que tem esse papel, né, de repetir um pouco, né, o que nós vemos acontecer com os profetas do Apocalipse nos primeiros filmes do Friday the 13th, né, da série Sexta-feira 13. É uma outra característica, né, uma outra referência que eu percebo, né, que possa nos dar essa sensação de uma revisita, né, uma lembrança, né, de um espírito oitentista de slasher nesse filme aqui dos anos 2000. Final Destination, como eu havia falado, o primeiro filme arrecadou bastante, o que fez com que se tornasse franquia, né? O segundo filme ainda é assistível, né? Mas a franquia depois ela se perde totalmente, como acontece com a maioria delas, né?
não há ideias novas, apenas uma constante reciclagem a fim de arrecadar dinheiro, né, e manter esse corpo morto, né, esse cachorro morto funcionando. Mas ele não é também um filme que nós possamos dizer que, nossa, esse filme trouxe de volta o slasher para os anos 2000, para o novo milênio. Não, ele não iniciou nenhuma nova onda, nenhuma nova safra, ele não foi impactante e nem inspirou uma estética cinematográfica, como, por exemplo, The Blair Witch Project fez, né, com found footage lá em 1999. Ele não teve nenhum impacto nesse sentido. Ele só foi financeiramente, no princípio, né, um filme de sucesso do ponto de vista econômico, né, mas que não fez com que outros filmes, né, não deixou nenhuma herança realmente para que uma influência e alguma característica começasse a ser repetida em outros filmes dali em diante, né? Mas, querendo ou não, ele tentou algo diferente, né? Quis tentar colocar no seu escopo algo diferente e inovar de alguma forma. Mas, na verdade, o que ele basicamente faz é repetir, né, procedimentos, elementos estruturais que já haviam sido utilizados antes, né, tentando se afastar de uma presença antropomórfica do assassino, mas falhando nisso na medida que a consciência, né, o plano, o design do assassino, que é o maior assassino de todos, né, a morte, enquanto uma força da natureza, né, o maior ceifeiro de todos, né, aquela que para todos os seres vivos virá algum dia, começa a atuar de forma mais direta, mais pessoalizada. A princípio, no início do filme, ela era impessoal, mas depois ela passa a ser totalmente pessoalizada, né, com muita intencionalidade. Enfim, né, o plano de ser um pouquinho diferente foi concluído com sucesso, mas em termos de inovação é algo que se repete. Então minha resposta a partir desta análise, sim, é possível dizer que The Final Destination, né, Premonição, é sim uma espécie de slasher dos anos 2000, mas com um assassino, entre aspas, um pouco diferente, né, com influências de um outro escopo, né, de uma outra fonte, que foi obras como, por exemplo, The X-Files. Muito bem, meus caros, é isso por hora. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo Papo de Corvo.